Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nesse final de semana tivemos o pré-release de Tarkir Dragon Storm e esse vai ser meu primeiro pré-release. Aqui nesse vídeo eu vou deixar documentado como que vai ser minha experiência nesse novo formato de jogo, né, nessa modalidade de participar de um pré-release. Então eu vou comentar sobre a preparação, sobre o dia lá no jogo, hoje é sábado, então vou participar de um pré no domingo, e depois como que foi a minha experiência durante os eventos. Tá. Aqui na primeira parte vou mostrar para vocês o que eu estou pensando em levar para a loja e como eu vou me preparar para jogar esse campeonato. Então eu vou mostrar para vocês a minha mesa de preparação para esse evento. Bom, aqui a gente tem a minha coleção de Magic, então atualmente é só isso que eu tenho de cartas, já que eu voltei a começar a jogar o físico recentemente. Aqui tem mais algumas cartas, aqui tem mais algumas cartas avulsas que eu vou explicar para vocês. Aqui tem a garrafinha de água que eu devo levar para o evento. Aqui eu tenho alguns shields que são bem antigos de quando eu jogava Magic, há uns 15 anos atrás. Então eu tenho esses shields da Liliana, são apenas 40 shields, mas como o pré-release a gente joga um selado, geralmente a gente utiliza 40 cartas, vai dar certinho para montar meu deck e utilizar esse shield. Eu tô levando também um outro shield bem antigo que eu tenho aqui, que é esses shields de plastiquinho. Então, caso necessário, se acontecer alguma coisa com aqueles outros, eu tenho uma segunda opção. Aqui eu tô levando 60 desses shields. Aqui no canto eu tenho um pacotinho de mana. Então aqui eu tenho mana preta, vermelha, azul, branca e a verde. Tem aproximadamente 15 manas de cada cor para compor o deck. Acredito que não vai precisar mais do que isso. Geralmente se utiliza em torno de 17 manas, sendo que para essa coleção, como talvez a gente tenha decks de 3 cores ou 2 cores, provavelmente essa quantidade de manas dê. Mas geralmente nas lojinhas que o pessoal vai jogar tem disponível pegar a quantidade de manas. Aqui tem um bloquinho de notas para fazer algumas anotações, às vezes anotar pontuação das partidas, às vezes anotar alguma mão do oponente, alguma ideia de deck, alguma ideia de combo. Aí tenho uns lápis aqui para levar, então já mostrei para vocês a garrafinha de água. E aqui esses são os meus estojinhos improvisados para guardar as minhas cartas. Era o que eu utilizava para guardar esse pacotinho de cartas. Mas basicamente é isso que eu pretendo levar para o jogo amanhã. Bom pessoal, são 3h30 da tarde. O evento ele tá marcado para começar às 16 horas. E aí eu vou jogar meu pré aqui na Ludo House, que fica em Foz do Iguaçu. A Ludo ela fica quase em frente ao Jerônimo. Aí logo mais eu mostro para vocês o evento lá da parte de dentro. Então pessoal, agora é 4 horas, eu peguei meu kit aqui, que é a Bizan. Aí tem até as 5 horas para montar o deck. Então vou abrir aqui com vocês e aí vou mostrando o que vem dentro desse kit. Então, vem uma caixinha, dentro dessa caixinha vem um dado, e vem 5 pacotinhos. Tem um das cores, né, da visão, e vem mais 5 pôsteres. Essa carta, bem bonita. O que mais que vem aqui? Vem um kit, mostrando mais ou menos as cores. E aí, vamos usar aqui para montar um deck.
primeira coisa, abrir os pacotinhos. Vou abrindo, vou mostrando para vocês. Ficha. Acho que eu vou dar uma olhada em cada uma das cartas e aí quando tiver algo interessante eu mostro para vocês. Interessante. Moeda. Ficha. Pegou interessante. Verde, verde, azul. Isso. Tá, próximo pacotinho. Temos um Goblin, um Barrão e um Guerreiro. Verde, azul, branco, muito bom, vermelho, preto, cor. Interessante. Outro preto. Interessante. Uma verde azul. Provavelmente a gente não vai usar. Bonnie. Interessante. Terreno da cor. Muito bom. E temos Spellcast, tá, esse daqui a gente não vai usar. E esse dragão aqui, foil, também provavelmente não. E por último, outra mana. Tá, vamos pro nosso terceiro pacotinho. Tá, provavelmente com essas cartas aqui a gente vai para branco, preto e verde. Marte. Bem bonito. Preto, verde, azul, branco. Vermelho, preto novamente, em color, branco e vermelho, azul, temos esse aqui é interessante, talvez dá para usar.
Temos Dragon. Interessante. Isso aqui também. Muito bom. E a nossa folha é um gatinho. Interessante. E temos outro terreno aqui. Nosso quarto pacotinho. Uma ficha de molde. Sei lá, a gente tem isso. Verde. Azul. Branco. Muito bom. Vermelho, branco e preto. Não é um mardor. Vermelho. Preto. Interessante. Outra tartaruga. Talvez a gente utilize. Vermelho. Não. Vermelho. Não. Vermelho. Não. Tem azul. Talvez não. Branco. Talvez. E aqui a gente veio com Walker. Caramba, esse é forte. Mas só pensando no turno 7. Esse é forte. E a nossa folha é uma carta azul. E aí veio uma leite preta. E último pacotinho. Temos um token de espírito. Um outro token de espírito. Verde. Azul. Branco. Quer pegar? Obrigado. Vermelho. Preto. Menança. Endurance 2. Interessante. Verde. Outro gatinho. Incolor. Tá, esse aqui é bom. Vermelho. Ô, Júlio, pode confiar que eu escrevi quase todos esses jogos aqui. Tá, esse aqui interessante. Interessantíssimo. Verde. Muito bom. Que legal. Azul. Olha, a gente pegou um Sharkan. Interessante. E aqui a nossa foil veio de um Target. Isso aqui é legal também. E um terreno da cor. Tá. E por último, a gente vai abrir agora esse daqui, que é o do pacotinho do clã. Vamos ver o que vem nesse pacotinho do clã. Provavelmente vai ser o que a gente vai utilizar. Tá, a gente tem Ventor. Foil ainda. Veio uma saga. Interessantíssima também. Vou mostrar para vocês. Uma lente tapada. Cores. Isso daqui é remoção, muito bom. Temos um dragãozinho da cor verde. Duris. Outra tartaruga.
Rabisson Devote. Veio um. Aqui a gente tem Link, preto, uma carta verde, um dragão branco. Aqui temos interessante, algo para procurar terreno, né? Emoção, mais emoção e outro terreno da cor. Bom, pessoal, agora eu vou montar meu deck e eu volto para mostrar o que ficou aqui com essas cartas, beleza? Até daqui a pouco. Bom, pessoal, terminei de montar meu deck, é o de Abzan. A gente vai ter 5 minutos para começar a partida. Bom, aqui tem a base de mana, são 16 manas, porque eu tenho coisa que busca mana. 4 pretas, 4 verdes, 5 brancas, 2 de 2 cores, preto e verde, e 1 de 3 cores. Com 2 manas eu tenho uns bichinhos aqui, também veio pouca coisa, o Abzan, mais geração de mana. E aí eu tenho algumas remoções aqui com 2 manas, tem bastante remoção com 2 manas. Tenho com 3 manas é a base do deck, basicamente, onde tem as minhas cartas mais fortes, tanto o Rhino, quanto o Felotar, quanto o Anafenza. Aí eu tenho mais remoção de 3 de mana também. Aqui tem alguns dragões, para finalização do game, eu deixei apenas os dragões, então tem o dragão de Abzan, dragãozinho preto. Tenho esses 2 encantamentos que faz ficha. E aqui esses 2 últimos dragões que eu vou tentar utilizar no deck. Ok? Depois conto pra vocês quais foram os resultados das partidas. Já estou em casa, né? Depois do evento. Na verdade, hoje é uma terça-feira. O evento foi no domingo. Eu só tô conseguindo terminar de gravar esse vlog hoje, né? Por conta de trabalho. Mas eu queria aqui nessa parte final falar de como que foi o evento, contar como que foi as partidas, contar sobre a premiação e sobre o local. Eu não consegui fazer gravações sobre o local, né? Fazer vídeo do pessoal jogando, porque foi bem corrido o tempo. Mas eu vou deixar algumas fotinhas para vocês verem do evento lá na Ludo. Foram 22 jogadores ao todo, nesse dia, nesse domingo, e foram realizadas 5 rodadas. Então, cada jogador poderia jogar 5 vezes, ou seja, contra 5 pessoas. E aí, com cada pessoa que você jogava, era uma partida melhor de 3. Então, depois de montar seu deck, daí você ia jogar fazer o sorteio, né? Então, sorteio lá do chaveamento dessas 22 pessoas. E daí você jogava uma partida melhor de 3 com cada uma dessas 5 pessoas. E aí o tempo para montar o deck era de 50 minutos. Acho que eu comentei na parte passada. Então, quando a gente pegou o pacotinho, eu peguei, só lembrando, eu peguei o Abzan, né? Ah, quando a gente pegou esse pacotinho aqui, a gente tinha 50 minutos para montar o deck. E aí, depois de 50 minutos, houve o chaveamento, e daí você tinha 50 minutos para jogar contra cada pessoa numa partida melhor de 3. Minha primeira partida, eu joguei contra uma pessoa que montou um Mardur agro, e aí eu fiquei 2/1, eu consegui vencer a primeira, eu perdi a segunda e venci a terceira. Aí na minha segunda partida, eu joguei contra uma pessoa que tinha vencido na primeira rodada também. Aí eu joguei contra um Jeskai, dessa vez, e aí eu perdi. Contra o Jeskai, o meu deck não conseguiu ser muito eficiente, eu perdi de 2-0. A minha terceira partida, eu joguei contra, eu acredito que era um Mardur também. Era um Mardur, mas ou um Jeskai, tava ali meio misturado. Acho que a pessoa utilizou 4 cores. Eu sei que era vermelho, azul, acho que tinha branco e preto também. E aí eu consegui vencer. Eu venci, fiquei 2/1, então eu venci a primeira, perdi a segunda, venci a terceira. Aí na quarta partida eu joguei contra o Mardur Agro, de novo, então tinha bastante Mardur lá no evento, todo mundo queria montar o Mardur Agro. E aí eu perdi de 2-0 novamente, o meu deck não conseguiu ser muito eficiente novamente. E aí minha quinta partida eu joguei contra outro Mardur, então eu joguei contra 3 Mardur, um Jeskai e um Jeskai que usava cartas de Mardur. E aí, nessa última rodada, contra a quinta pessoa, eu consegui ficar 2-0. Então, eu tive uma vitória. Então, o final, então, meu resultado final foi 3/2. Foi 3 vitórias, 2
derrotas e eu acabei ficando na nona posição no ranking geral. E aí, como que funcionava a premiação lá nesse evento? Eram 22 pessoas, e aí, como a casa lá, o local, tinha batido recorde de participantes, eles decidiram dar premiação até a décimo colocado. Então, do quarto até o décimo ganhava um booster, aí o terceiro colocado ganhava 3 boosters da coleção, o segundo colocado ganhava 5 boosters da coleção, e o primeiro colocado ganhava 7 boosters da coleção. Eles anunciaram isso no início do evento, então meu foco, como era meu primeiro pré, eu queria ganhar, lógico, mas no mínimo ficar entre os 10 primeiros. E aí eu acabei conseguindo ficar em nono lugar, né? Então aí a gente ganhou uma premiação por ter ficado em nono, né? Um jogo Store, ainda nem abri, eu vou abrir agora em vídeo. E lá também eles deram um segundo booster por participação. Então todo mundo que jogou o pré-release, além de ganhar a box, né, de pegar a box, também ganhou um booster de participação e aí teve a premiação. E daí do décimo para baixo todo mundo ganhou um booster de participação. Isso eu achei muito legal ganhar esse booster de participação, eu não estava esperando, foi uma surpresa bem boa. E aí eu vou abrir com vocês aqui. Então, nosso primeiro booster. Aqui vem uma ficha, né? De Wario e um Globin. Aí eu vou mostrar igual eu fiz lá naquele dia, só que aqui eu consigo mostrar com mais calma, né? Então a gente tem uma mágica instantânea, que tem sorveio 2, e aí Cruel Truffes. Eu compro 2 cards e eu perco 2 de vida, né? A gente abriu outro dragãozinho, a gente jogou com esse dragão aqui. Houve uma partida que eu consegui vencer, eu venci simplesmente por causa dele, porque eu desci ele como dragão, 5 manas, 3/3 voar, e eu ganhei 3 de vida, que foi o que me salvou. Aqui eu tenho uma carta azul, não consigo ler, que tá ao contrário, mas é um Fly, 3 manas, 1/4, segundo spell de cada turno, custa 1 a menos. Esse pássaro eu abri também no booster, muito interessante também. 3 manas, 2/2, voar. Toda vez que uma criatura dá combate a um jogador, você pode procurar no seu baralho ele, né? Uma carta igual a ele e colocar na mão. Ele pode ter a quantidade de cartas que você quiser dele. A gente tem uma carta vermelha, que é um Goblin, né? 3 manas, 1/2. Pague 1, vira. Criatura que você controla com poder 2 ou menos não pode ser bloqueada. Quando ele entra, você cria uma fichinha 1/1. Aqui a gente vem com um artefato, né? Um golem. A gente também tirou ele também, mas eu acabei não usando. Aqui a gente tem um encantamento azul, de uma mana azul. A criatura encantada recebe +1/+1 e tem voar. É interessante. Opa! Aqui a gente tem o Marshal of the Lost. Death Touch, 4 manas. Quando você ataca, a criatura ganha mais X até o final do turno, onde X é o número de criaturas atacantes. Nossa, bem interessante. Se tivesse aberto, poderia estar usando no nosso deck. Aqui tem o Riverwell Sweep, acho que é isso mesmo, que é um feitiço. Tapa a criatura, vira criatura, põe 3 marcadores nela. Aí você exila o topo, 2 cartas do topo, eu escolho um, e até o final do próximo turno eu posso jogar. Interessante. Então, vira a criatura, coloca 3 marcadores de stun, e aí pega uma carta do topo. Tá. A próxima é uma carta verde, 2/3, né? É um Traveling Botanist. Quando essa criatura fica tapada, eu olho o topo da minha biblioteca, né? Se for uma carta de mana, eu posso revelar e colocar ela na minha mão. Se não, se eu não colocar ela na minha mão, eu preciso colocar ela no meu cemitério. Interessante. Então, desce, revela o cemitério. Se for uma mana, vai para minha mão. Se não, eu posso pôr ela no meu cemitério.
Um encantamento raro, muito interessante também. Core Steel Counter. Equipamentos, criatura ganha mais um, tem atropelar e iniciativa. E aí ele tem Flurry. E aí vem um dragãozinho também raro, que é Magmatic Hellkit, que é um dragão 4/5, Fly. Quando essa criatura entra, destrói no Basic Land que o oponente controla. Então, esse é numa permanente, né? E daí ele procura uma carta de land e coloca no campo virado. Então paga 4, é um dragão, 4/5. É forte, né? Destrói qualquer permanente, e daí o controlador daquele permanente pega uma mana e coloca em campo. E aí, aqui a gente tem a nossa foil, que é uma incomum. Quando essa criatura entra, você pode exilar a criatura do seu graveyard, do cemitério, né? Então, quando você faz, retorna uma mágica instantânea do cemitério para a mão. 3 manas. E aí, a gente tem um terreninho básico azul e vermelho. Tá, interessante esse booster. Vamos abrir o outro booster. Peraí. E aí, nosso último booster dessa coleção, né? Desse final de semana. A gente veio com outra fichinha de Goblin. E do outro lado é um guerreiro. Para quem joga de Mardor, é muito bom, né? A Enoch Warfare é um 2 manas 1/1. Quando ela entra, você tritura 3 cards. Você pode pôr uma card de mana na sua mão. Se você não coloca, você coloca um marcador mais um nessa carta. Interessante. A gente tem uma mágica instantânea azul para escolher um, né? Fazer 2 coisas, 4 manas, escolhe um. Eu vou passar um pouquinho mais rápido. A gente tem aqui Coordinated Never. 2 manas, escolha um. Ele dá dano. Ele dá dano numa criatura igual ao número de criaturas que eu controlo, ou no Planeswalker, ou destrói encantamento. Então é uma remoção bem forte, né? Por 2 manas, se você tem um campo bem cheio, dá bastante dano. Que Narset Rebuke dá 5 de dano na criatura e adiciona vermelha, azul e branca. Essa carta aqui é bem forte também para jogar no G-Sky. Depois eu tenho uma Delta, 2 manas 1/2 com voar. Quando essa criatura ataque, se você controla a criatura com counter, o oponente perde 1 de vida. Essas cartas. Tem algumas cartas aqui que provavelmente entraria no deck. Outra tartaruga, daquela que a gente viu. A gente saiu com 3. Essa cartinha aqui seria bem interessante porque a gente colocava sempre marcador mais um no nosso baralho. The Switch, que tem 6 mana, 4/4, tem Reach, né, que pode bloquear criaturas com voar. Quando essa criatura entra, você endure 3. Ok. Aqui a gente tem aquele encantamento preto, né, 2 manas. Quando ele entra, cada oponente perde 2 de vida e você ganha 2 de vida. E daí quando o dragão entra, você pode retornar ele para a mão. E aí é 2 manas, então dá para dando dano no oponente. Aqui a gente tem um elefante. É um feitiço, né? Que cria um elefante 5/5. E daí tem Harmonize. São 2 em color verde, azul e branco. A gente vai agora pro. Olha o ritual, que é dos sultais. Rito de renovação, né? Um feitiço, retorne 2 criaturas, 2 permanentes do seu cemitério para sua mão. Muito bom. Olha, aqui a gente veio com Fleeting, é um elemental, uma mana vermelha, tem iniciativa. No começo da sua fase inicial, retorna ela para sua mão. Então é uma carta que você desce, bate, e daí ela volta para a mão. Eu vi algumas no campeonato. E aí a nossa carta
rara do booster é o Jeskai Revelation. Retorna a spell ou permanente. Retorna uma spell ou permanente para a mão do seu dono. Jeskai Revelation dá 4 de dano em qualquer coisa. Você cria 2 White Monk, então são 2 monges brancos, né, com Powerless. Você compra 2 cards e você ganha 4 de vida. Então é uma carta de 4, 5, 6, 7 que faz isso tudo. Retorna uma spell permanente para a mão do seu dono. Ele dá 4 de dano em alguma coisa, cria 2 fichas monge 1/1. Você compra 2 cards e aí você ganha 4 pontos de vida. É muita coisa. E aí a nossa última carta, que é a Foil. Arashi, 7. 4 manas, 3/4. Quando essa criatura entra, exila 2 cartas de um cemitério, você paga uma branca, vira, tapa a criatura alvo. E aí, o terreninho da cor. Ok? Então essas foram as cartas que vieram, né? Esse booster. Eu não sei se talvez alguma coisa aqui jogaria. Talvez esse dragão jogue alguma coisa. Não sei se o encantamento joga. E a carta mítica, eu acho que é muita mana. Eu preciso dar uma pesquisada para ver se isso joga em alguma coisa. Mas é isso, pessoal. Dando parecer do evento, se você tiver a oportunidade de jogar um pré-release, jogue, porque é muito legal jogar um pré-release. É um evento incrível, você conversa com pessoas super legais, você tem aquela dinâmica, você tem aquela parte de você precisa montar seu deck, né, com aquela pool de cartas que você ganhou, e daí você vai testar seu deck ali na hora para ver se fica bom ou não. Isso é muito legal. E aí você pode mudar o seu deck, né? Todo o seu sideboard é tudo aquilo que você abriu. Então, é incrível jogar um pré-release. Se você tiver a oportunidade, jogue. É muito divertido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido muito bem como que funciona a dinâmica de um pré-release, como que é abrir as cartas, as premiações. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. E aí a gente tá voltando por Arena. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.